o empreendedorismo dos produtores rurais do Brasil, ele é muito forte. Isso alavanca, então, a possibilidade de que, como você mesmo disse, nos próximos 30 anos teremos aí a capacidade de produzir 40% dos alimentos do mundo. Do outro lado, é claro que nós temos que ter segurança, e a segurança ela advém da estabilidade das normas, né, da conformidade com aquilo que se prevê, e o Código Florestal, ele, de um certo modo, foi um alento, mas ele não resolve todos os problemas, né? Trouxe novidades no ajustamento de condutas, nos procedimentos de licenças, ainda temos muito que avançar. Eu acho importante que, nessa matéria do comércio internacional, que haja a possibilidade de arbitragem sempre, né? No Paraná, nós acabamos de criar agora duas câmaras de arbitragem nas associações agropecuárias, de Maringá e Londrina, e já estão dando resultados positivos, porque, claro, todo o investimento ele vem a partir de situações consolidadas e com segurança jurídica. Então, isso faz com que esse tema venha a ser tratado agora pela doutora Samantha Pineda, é uma paranaense também, advogada, atuante especialista em direito socioambiental, habilitada como coordenadora da gestão ambiental pela DGQ, da Alemanha, professora convidada no MBA da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo e de Brasília, e do INSPER São Paulo, onde ministra aulas de direito ambiental. Palestrante requisitada em todo o país sobre temas relacionados à sustentabilidade, e possui diversos artigos publicados, e falará sobre o Código Florestal e a sustentabilidade. Uma palavra, então, professor. Eu não vou ficar em pé, falar depois do Christian é difícil, viu? Porque ele tem essa desenvoltura. Eu vou ficar aqui sentadinha, mais confortável. Mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para falar desse tema. Não dá para falar de retomar algum crescimento econômico sem falar nas questões ambientais hoje. Parabenizar o Dr. Marco Vilas Boas, porque, na verdade, a gente está aqui exatamente naquilo que o Christian falou, fazendo essa ligação direta, para tirar, que nem telefone sem fio, nunca chegava a mesma frase lá no fim, né? Então, quando a gente conversa, é que a gente constrói as melhores ideias, os melhores caminhos. Lhe agradecer a Lourdes pela gentileza de sempre, por essa organização. Cumprimentar aqui presidente do meu TJ do Paraná, doutor Zé Laurindo, obrigada. E, Christian, é muito bom ouvir você falar, porque antes de começar, eu vou tentar ser bem atenta ao horário, Lourdes, porque eu sei do seu rigor com isso, mas eu preciso contar uma historinha de como que eu vim parar aqui. Eu nasci em Curitiba, cidade grande, capital, mas os meus tios, por parte de mãe, são todos pequenos produtores rurais num lugar que se chama Clevelândia. Fica do lado de Pato Branco. Lembra que tinha aquela moça que falava lá em Pato Branco? Tinha um tosqueador de ovelhas, e ele tosqueou as ovelhas e fez uma lan house daí. Então, é mais ou menos naquele ritmo que eu fui criada nas férias. Eu ia passar as férias na fazenda. E uma coisa que sempre me chamava atenção, doutor, era a diferença da qualidade de vida que os meus tios, que tinham terra, que trabalhavam desde quando amanhecia até quando ficava à noite, tinham, e a qualidade de vida que eu tinha na cidade, mesmo sendo de uma origem humilde. O banheiro deles era fora de casa, a TV deles era com o bombrilzinho na antena. Lembra do bombrilzinho na antena que a gente mexia para ver se parava de chuviscar? E eu dizia, mas peraí, eles têm terras, né? Eu tinha essa visão distorcida de um produtor rural. Só que eu vi que não era desse jeito. Trabalhavam de sol a sol, trabalhavam muito para conseguir o sustento. E, quando eu entrei na faculdade lá em Curitiba, a Faculdade de Direito de Curitiba, estava em discussão uma reforma do Código Florestal. O deputado também do Paraná, Moacir Miqueleto, tinha começado essa discussão, e ele tinha ganho um troféu motosserra do pessoal dos ambientalistas, porque ele queria que o único pleito dele
era que as áreas de preservação permanente, que são as margens de rios, em torno de nascentes, aquela vegetação pudesse ser somada ao percentual obrigatório para todo produtor rural, que é a reserva legal. E ele ganhou um troféu motosserra por causa disso. E eu fiquei muito indignada, porque eu falei, peraí, eu via meus tios lá, eles não são destruidores, como isso aqui está se desenhando. E, desde o primeiro ano da faculdade, eu parei e fui olhar essa questão ambiental para o produtor rural. Lá se vão uns 25 anos, mais ou menos, a gente não conta essa história. Mas essa origem é importante para saber que ela veio de uma percepção vivida, não do que eu ouvi falar. E aí eu quero falar com os senhores a respeito da evolução da legislação ambiental. Vamos falar de crescimento econômico e do contexto brasileiro em tudo isso. Nós sempre tivemos aqui crises e mais crises políticas, econômicas e de todo tipo, né? Corrupção, impeachment daqui, outro impeachment de lá. E a gente sempre se colocou numa posição meio que de um país em desenvolvimento. Quando a gente olha para o hemisfério norte, tem Europa, tem Estados Unidos, a gente sempre ficou numa coisa meio encolhida, do ponto de vista da gente para a gente mesmo. Só que, do ponto de vista ambiental, nós sempre fomos melhores. Nós nascemos melhores. Em 1605, nós tivemos a primeira lei ambiental do Brasil, que foi o Regimento do Pau-Brasil. Eu não vou passar pelos slides da história, eu vou deixar esse material com vocês, mas o que eu quero mostrar aqui é que, nós nascemos diferentes. Em 1797, nós tivemos declarado de propriedade da Coroa de Portugal o entorno das nascentes, as encostas, os topos de morro, que hoje, na nossa legislação, são áreas de preservação permanente. E que hoje, lá nos Estados Unidos, estão sendo liberadas para plantio pela USDA, porque os produtores falaram, olha, com essa crise da Ucrânia, talvez falte alimento, a insegurança alimentar. Estão todas essas áreas liberadas para plantio. E nós, aqui, desde 1797, temos o embrião das nossas APPs. Então, o Brasil ele nasceu sustentável. Eu trago aqui nessa apresentação uma evolução histórica de toda a legislação ambiental para mostrar que é muito sólido e é irreversível esse processo de amadurecimento, de colocar a legislação ambiental transversalmente em todos os assuntos do desenvolvimento. Essa evolução eu faço até chegar em 1981, aqui eu faço uma pausa, quando nós tivemos uma ruptura no direito. Teve lá em Estocolmo uma convenção, a primeira convenção mundial que falou da questão ambiental, e, como reflexo, a gente, em 81, aqui no Brasil, criou a Política Nacional do Meio Ambiente, onde nasceu o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o SISNAMA, com os órgãos ambientais, onde foi relativizada aquela questão de direito público e direito privado, né? Veio para cá um direito meta-individual, ele vai além da nossa geração. Trouxeram os objetivos dessa política, e eu quero citar o primeiro aqui, que é a compatibilização do desenvolvimento e da conservação ambiental. Esse negócio de isolar o homem do meio ambiente não dá certo. Ninguém ama o que não conhece, ninguém cuida do que não pertence. Enquanto nós estivermos nessa de ouvir certos interesses e colocar a nossa política a serviço de separar a convivência do homem do meio ambiente, não vai dar certo. Foram criados alguns instrumentos, eu pus ali asteriscos por uma conversa que eu tive com o presidente ontem à noite, em 5 minutos no restaurante. Ou hoje pela manhã, não me lembro, hoje pela manhã. Esses instrumentos do sistema da Política Nacional de Meio Ambiente são zoneamento ecológico econômico, que não aconteceu, licenciamento ambiental, cujo projeto de lei está no Senado para aprovação e que ainda não aconteceu. Cada estado tem seu licenciamento ambiental, mas não temos uma lei geral de licenciamento no Brasil. E o cadastro técnico federal, sim, que funciona, que é um cadastro das atividades potencialmente poluidoras. Depois da Lei de Política Nacional, veio a Constituição, que foi absolutamente receptiva e pioneira também. Será que pulou? Como é que volta aqui? Eu não coloquei o slide da Constituição. Mas tem lá no artigo 225 que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo. É bem, recurso econômico, de uso comum de todo mundo, quer dizer, não tem dono. Essencial à sadia qualidade de vida e que deve ser cuidado
pelo poder público e pela coletividade. Todo mundo tem que cuidar do meio ambiente. Isso trouxe uma responsabilização diferente no direito brasileiro também, que é a responsabilização tríplice. E aqui no Brasil, a gente confunde muito, quando há judicialização das questões ambientais, essa responsabilidade objetiva e solidária, que é a responsabilidade civil. O dever de reparar o dano, ele é uma responsabilidade objetiva, não precisa de demonstração de culpa pelo dano, nem por omissão, nem por ação, nem por nada. O dever de recuperar o dano, ele existe simplesmente porque o meio ambiente não tem dono. Então, se você ferir um bem da coletividade, é dever, mesmo que tenha caído um raio no seu tanque, você não tem nada a ver com o raio, mas a atividade que você exerce oferecia um risco, você assumiu o risco é a teoria do risco integral, e você é obrigado a reparar esse dano. Isso já é uma grande vantagem do direito brasileiro e demonstra a responsabilidade que nós temos com o meio ambiente. Mas as outras duas responsabilidades, a administrativa e a criminal, elas não são objetivas. Tem que haver nexo de causalidade, tem que haver demonstração de culpa para que haja condenação em pagar uma multa para o órgão ambiental, para que haja uma multa no direito criminal. E, muitas vezes, essas responsabilidades elas são tidas, levadas pelo judiciário como sendo objetivas. A gente precisa atentar a isso. Eu sigo aqui nessa evolução da legislação para mostrar outra coisa. O Brasil foi criando políticas nacionais de saneamento básico, de biodiversidade, de recursos hídricos, que são a base de um direito extremamente consolidado, musculoso, forte, de direito ambiental. Poucos países do planeta, estudei 20 já, mas eu estudo os 10 maiores produtores de alimentos do mundo com relação às legislações ambientais. E eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil tem as leis ambientais mais rígidas e mais estruturadas do planeta com relação à produção de alimentos. Quando você fala de defensivo, até nisso nós temos essa tríplice checagem, né, por Anvisa, IBAMA e MAPA, não tem em muitos países essa segurança que tem aqui no Brasil. Eu quero fazer algumas observações causuísticas. Nós temos ali o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Unidade de conservação, outra coisa que também chega no judiciário e fica muito nebuloso, ela está prevista lá na Constituição Federal como um espaço delimitado pelo poder público que tem algum atributo diferente do ponto de vista ambiental e que precisa ser protegido. Isso é uma unidade de conservação. Isso é uma área de especial preservação. Unidades de conservação delimitadas com um atributo ambiental relevante. Reservas legais e áreas de preservação permanente são limitações administrativas ao uso da propriedade, mas não são unidades de conservação e não são espaços territoriais especialmente protegidos. O espaço delimitado é a unidade de conservação. Tem vários julgados que têm voto divergente sobre isso, onde o judiciário entende que reservas legais e áreas de preservação permanente são áreas de especial preservação, quando, na verdade, essa construção do Sistema Nacional de Unidades de Conservação ele trouxe exatamente para que esses espaços fossem protegidos. Detalhe histórico, em um momento histórico do Brasil, que nós tivemos um pico de desmatamento muito grande, 2005, 2006, unidades de conservação foram desviadas da sua função de proteger atributos ambientalmente relevantes para conter desmatamento, por uma ineficiência do Estado, que perdura até hoje, de conter desmatamento ilegal. Unidade de conservação não serve para isso. E mais de 20 milhões de unidades de conservação, 20 milhões de hectares de unidades de conservação, foram criados aqui no Brasil sem critérios para criarem isso, em cima de áreas produtivas, em cima de áreas de pessoas que tinham sido incentivadas a ir para a Amazônia, por exemplo, com programas de integração, na margem ali da Cuiabá-Santarém, criaram, por exemplo, a Fona-Jamanchim, uma floresta nacional de 1.300.000 hectares, em cima de áreas de pessoas que estavam lá incentivadas pelo Estado, com título provisório do INCRA. Isso criou um problema fundiário e ambiental no Brasil muito grave. Hoje tem operações tirando gado de lá, de gente que já estava lá e que tenta se regularizar e não consegue, e fica na mão do judiciário isso, e o próprio judiciário não consegue resolver essa situação. Eu tenho ações lá há mais de 10 anos,
Para você criar uma unidade de conservação, pode ser por decreto, mas para desafetar tem que ser por lei. Nós conseguimos aprovar uma lei para diminuir a flora do Jamanchim, tirando as margens, os produtores rurais que estavam nas margens da 163. E quando isso foi... Imagina o trabalho para aprovar uma lei federal. Quando isso foi aprovado, a Gisele Bündchen foi à ONU e o Brasil foi pressionado porque estava descriando, desprotegendo unidades da Amazônia, e a lei foi vetada pelo presidente Michel Temer. O que me causa muita curiosidade não é a Gisele Bündchen ter ido à ONU, é o meu presidente do meu país ceder a isso, né? Mas, enfim, vamos passar as curiosidades para ir ao que interessa. O que eu acho um ponto super relevante para a gente conversar aqui a respeito do Código Florestal? Nós tivemos uma evolução na legislação do Brasil em relação à reserva legal, que ela saiu de 1934, onde se dizia que das áreas de mata, 3/4 partes poderiam ser, nesse Código de 34, poderiam ser suprimidas, portanto, ficaria 25% dessa vegetação. Em 1965, veio o tal do novo Código Florestal. E lá se disse que das áreas de mata existentes nas propriedades devia-se deixar 20% ou 50%, dependendo do local onde estava. Aquela propriedade que já tinha deixado 25% não foi citada como uma exceção. Então, se existia 25% naquela propriedade, quando veio o novo marco legal que falou que tinha que deixar 20%, já era 20 dos 25%. Ou seja, aquela propriedade ficou com 5% de vegetação. Em 89, veio uma mudança do dia para a noite, sem muita discussão, e falou que não era 20% da mata, era 20% da propriedade. E muita gente ficou ilegal sem ter mudado um pé de milho de lugar, sem ter derrubado uma árvore. Eles foram colocados na clandestinidade por falta de transição legal. O Christian falou ali, né, das maluquices que o legislativo faz. Em 96, mudaram os percentuais, em 2000, mudaram de novo. Ou seja, em relação às reservas legais, sim, teve muita gente que fez errado. Mas também, sim, teve muita gente que fez certo e ficou irregular. Isso aconteceu também nas questões das áreas de preservação permanente. Margem de rio em torno de nascente, principalmente. Em 65, essas áreas iam de 5 a 100 metros, conforme a largura do rio era a margem que tinha que se preservar. Em 86, aquele 5 mudou para 30. O sujeito dormiu legal e acordou devendo 25 metros na beira do rio. Em 89, aquele máximo que era de 100 foi para 500 metros. O cara ficou devendo 400 metros de reserva legal, de área de preservação permanente, sem ter feito nada. Então, de fato, a falha de não haver uma regra de transição nessa legislação obrigou o legislador brasileiro, claro, a fazer um novo Código Florestal. A gente chama de código, mas nós do direito sabemos que não é um código, né? Uma lei, 12651 de 2012. A lei mais discutida no Congresso Nacional depois da Constituição Federal foi o Código Florestal. Eu participei desde 2006 até 2012 como consultora jurídica, né, dos relatores. Nós escrevíamos uma linha, no outro dia essa linha era mudada, e aí nós íamos para as audiências públicas. Foram mais de 200 audiências públicas no Brasil inteiro discutindo este Código Florestal. Os produtores rurais entendiam que era muita obrigação. APP, porcentagens de vegetação. Na Amazônia, são 80% de reserva legal. É como ter um hotel desse aqui, com 100 apartamentos, mas só poder alugar 20, tendo que manter todos os 100 limpos, funcionando, arrumadinhos. É a maior obrigação, é a maior restrição de uso de propriedade privada do planeta. E, ainda assim, os dedos se apontam para o Brasil, né? A reserva legal permaneceu nos percentuais da primeira lei, das primeiras mudanças, né? Então, são 80% na Amazônia, em que a vegetação é floresta. Na Amazônia Legal, 35% do cerrado tem que ser conservado como reserva legal, e no restante do país são 20%. É uma obrigação que não tem contrapartida. Ao contrário, lá, a USDA, lá nos Estados Unidos, paga para esses produtores que estão cuidando, por exemplo, das margens dos rios, dos locais ambientalmente relevantes, eles recebem um aluguel
por não produzir nessas áreas. Aqui no Brasil não há uma destinação, nenhum tipo de incentivo para que haja essa conservação. E as áreas de preservação permanente, mais do que uma obrigação legal, da reserva legal, que pode ser em qualquer lugar, elas protegem áreas ambientalmente relevantes. São margens de rio, em torno de nascentes, encostas, topos de morro. São 11 locais ambientalmente relevantes que, só por existirem, estão protegidos num território do tamanho do nosso país. É para dar orgulho na gente. Houve uma recente mudança, depois de uma discussão a respeito das APPs em áreas urbanas. Então, em áreas urbanas consolidadas, é o município que determina essas APPs, senão a gente ia ter que tirar a marginal do Tietê, ia ter que derrubar o Cristo Redentor, né, porque topo de morro também é APP. Então, em áreas consolidadas, se decidiu, depois de muita briga no judiciário, que quem determina é o município. Áreas que não estão consolidadas, áreas de expansão urbana, tem que observar o Código Florestal. Eu quero fazer uma observação especial às áreas de restingas, quando elas são APPs, e ainda hoje está no STF um conflito muito grande a respeito disso. Pela lei, as restingas só são APPs, áreas de preservação permanente, quando elas fixam dunas ou quando elas estabilizam mangues. E existem as resoluções CONAMA 302 e 303, estamos falando de uma resolução de um conselho, que dizem que todas as restingas são APPs. O Ministério do Meio Ambiente tinha extinguido essas duas resoluções porque olhou para a lei e disse, não, as restingas que são APPs são fixadoras de dunas e estabilizadoras de mangues. Uma resolução de um conselho, não pode falar mais que a lei, obviamente, extinguiu as duas resoluções. Movimentos entraram com as ações de inconstitucionalidade contra o ato do ministro. Ministra Rosa Weber entendeu que as resoluções eram válidas e, recentemente, foi votado pelo STF que as resoluções permanecem válidas. Eu tenho um grande medo desse precedente. A gente acabou de dizer na nossa Corte Suprema que uma resolução de um conselho vale mais do que a lei. Acho importante a gente pensar a respeito. Christian já falou, 66,3% do Brasil está ainda conservado, vegetação nativa. Nós produzimos grãos em 8% e temos 20 e poucos por cento, 21%, 22% de pastagens. Quando foi feito o novo Código Florestal, a gente olhou para trás e viu que não tinha a regra de transição. Então, para que essas propriedades, que são o superávit da nossa balança comercial, que produzem água, que produzem, além de alimento, fibra, energia, que produzem solos saudáveis, que produzem oxigênio, para que elas estejam em conformidade, para que elas possam explorar os seus serviços ambientais, exportar os seus serviços ambientais, seus alimentos, e para que a gente possa ter esse crescimento econômico, nós precisávamos de legalidade nessas propriedades. E foi para isso que foi feito o Código Florestal. Foi feito um grande diagnóstico chamado Cadastro Ambiental Rural, é o CAR. Mais de 100% das propriedades em vários locais do Brasil, em todas as regiões, já foram feitos. Por que mais de 100%? Porque tem sobreposição, porque tem área de posse, porque temos atrás aí um problema fundiário para resolver. Mas o importante é que está todo mundo cadastrado. O agro fez o seu papel. Por que a gente não implanta o Código Florestal? Primeiro, falta de estrutura de análise do CAR pelos estados. O cadastro é federal, mas quem analisa são os estados. Muitos estados não têm estrutura para essa análise e, por isso, o governo criou o AnalisaCAR, que é uma ferramenta de análise dinamizada eletrônica. Vai passar muito CAR por aí nessa análise eletrônica e vai ficar um pouco menos de trabalho para os órgãos estaduais. Existe um outro problema, que é a falta de programas de regularização ambiental pelos estados. Eles precisam... O segundo passo para a regularização dessas propriedades, o primeiro é o CAR, o segundo passo é um programa de regularização. Se falta reserva, se falta APP, essa propriedade tem que aderir a um programa que os estados não estão dando conta de fazer. Para isso, o governo criou o Regularizagro, que é um comitê interinstitucional que vai colocar na mesa os órgãos federais, Ministério do Meio Ambiente, Embrapa, INCRA, e os órgãos federais, estaduais, que são aqueles que têm a competência de fazer o programa de regularização, que são as secretarias estaduais. Mas existe um problema muito grave de não implantação do Código Florestal pelo excesso de judicialização de questões que já foram discutidas.
além de passar todo aquele tempo no Congresso Nacional sendo discutido, de mais de 200 audiências, e ser discutido amplamente no Legislativo, logo que foi publicada essa lei, teve 4 ações, 3 ações diretas de inconstitucionalidade e uma declaratória de constitucionalidade, que levaram 6 anos para serem analisadas pelo Supremo. O ministro Luiz Fux era o relator, ele fez audiências públicas, tudo de novo, ele ouviu todos os técnicos novamente, e o código, em mais de 90%, foi declarado constitucional. E ainda existe uma militância, e eu chamo de militância porque, se o membro do Ministério Público, determinado magistrado, ou, enfim, qualquer ente, instituição, ONG, é contra o que está escrito no Código, não é no Judiciário que precisa ser resolvido isso, é no Legislativo, que vá se mudar a legislação. Mas existe tanta ação judicial que agora o Ministério Público achou uma figura chamada nascente difusa. Existem nascentes, existem córregos, mas nascente difusa. O que é nascente? Ah, é uma nascente que ela se espalha um pouco mais, mas não é um lago. Não, é uma nascente difusa. A gente não consegue, eu fico com pena dos magistrados, porque, tecnicamente, fica muito difícil de sair. E fica incoerente do ponto de vista de vamos regularizar, e se quer uma lei mais protetiva, vamos fazer. Mas a gente precisa caminhar. Por quê? Porque, primeiro ponto, nós temos uma fragilidade que nós precisamos combater para que o mundo nos olhe de outro jeito, que é o desmatamento ilegal. O agro quer o fim do desmatamento ilegal, tanto quanto qualquer ONG, tanto quanto qualquer movimento ambientalista, porque, para o agro, isso é péssimo. A imagem do agro fica manchada por uma conta que não é dele. Se alguém do agro derruba ilegalmente, e eu sou advogada atuante nisso, eu sei que tem multa pelos órgãos ambientais, tem ação civil pública, tem ação criminal, tem embargo dessa propriedade. A hora que esse produtor é embargado, ele vai para uma lista de áreas embargadas, nenhum frigorífico compra esse boi, nenhuma cooperativa estoca esse grão, nenhum comprador compra esse produto. Você acha que é o agro que quer desmatar? Obviamente que não. Quem se interessa pelo desmatamento? Garimpo clandestino ilegal, roubo e tráfico de madeira, tem demais. Tráfico de animal silvestre é o 3º depois de armas e drogas. Grilagem. Isso é um problema de crime. Isso é um problema de defesa. Isso é um problema não é de Ministério de Meio Ambiente, de Ministério de Agricultura, é de Ministério da Defesa. Precisa colocar exército, polícia, eu não sei o que o Estado precisa fazer, mas esta conta não é do agro. O desmatamento na Amazônia já foi maior. Todo mundo fala que nunca foi tão ruim. Mentira. Lá, 2005, 2006, como falamos, houve um pico de desmatamento, usaram unidade de conservação para disfarçar um pouco disso, mas, enfim, nós temos esse gráfico do INPE esse incremento realmente que houve nesses últimos anos, um aumento de desmatamento, por ineficiência do Poder Executivo de combater esse tipo de coisa. Mas, de novo, essa conta não é do agro, não estamos no pior momento que já tivemos. A gente precisa olhar um pouquinho que estamos falando de interesses. O Brasil é um grande concorrente na produção de alimento, na produção de energia, que ficou mais evidente a crise energética agora, depois dessa guerra da Rússia com a Ucrânia. A Europa está desesperada, começando a produzir carvão desesperadamente, quando já tinha falado na COP, nas conferências do clima, em transição energética. Os Estados Unidos, falando em transição energética, agora incrementou sua produção de petróleo. E o Brasil é um grande produtor de energia limpa. Os maiores problemas ambientais do Brasil não são o desmatamento em si, mas falta de saneamento para 50% da população, destinação inadequada de resíduos, isso vai para os rios, que vai para o mar, que sim, esse é o grande pulmão do mundo. O mar é o pulmão do mundo, é ele que regula a temperatura e é ele que tem mais de 50% de emissão de oxigênio. A ocupação urbana irregular e aí sim o desmatamento ilegal. Como que a gente soluciona o desmatamento ilegal? Com certeza, aqui primeiro eu falei estou vindo de cima para baixo, né? A parte urbana, responsabilização de dirigentes municipais e destinação de recursos para saneamento. Na minha opinião, tinha que ser crime de responsabilidade prefeito que não investe em saneamento.
E, por fim, como que se acaba com o desmatamento ilegal? Fazendo regularização fundiária. As pessoas que estão lá em cima não têm título. E as áreas que são de ninguém, elas são propícias ao crime. Então, a gente precisa regularizar fundiariamente e precisamos de estimular a bioeconomia, falada aqui também pelo Christian. O nosso agro tem várias vantagens. A nossa matriz energética aqui no Brasil, mais de 80% da nossa matriz de energia elétrica é limpa. E das outras energias, transporte, aquecimento, etc., a gente está em quase 50%. Nós temos a grande estrela, que é o etanol. O etanol, o pessoal fala de carro elétrico, né? Falaram de Elon Musk aqui. O carro elétrico não polui, de fato, quando ele está andando. Mas quando ele vem carregar, se essa energia que carrega o carro elétrico for de combustível fóssil, a gente está chovendo no molhado, né? É absurdo, as pessoas só olham para o segmento. A gente precisa olhar o que abastece essa bateria. E aqui nós temos biocombustível, nós temos cana, que desde quando planta a cana, ela começa sequestrando carbono. Depois ela vira, faz cogeração de energia com o bagaço. Depois ela vira etanol, que polui muito menos do que combustíveis fósseis. E a gente não é a estrela. Por quê? Né? Existem interesses que a gente precisa levar em consideração. Temos bioinsumos, sistemas integrados, uma agricultura tropical que trouxe tecnologia de plantio muito mais eficiente, fixação de nitrogênio no solo, os cultivares que nós temos. A braquiária faz uma aeração do solo e uma fixação de carbono no solo que resolve muitas coisas. Por que eu trago toda essa parte boa? Porque nós somos agora temos a terceira responsabilidade. A primeira, como falado aqui também já pelo desembargador, é a nossa produção de alimentos. A gente precisa alimentar o planeta. A nossa segunda responsabilidade, que se evidenciou aqui nessa crise, é de produção energética. A gente tem energia limpa e nós temos biocombustíveis que podem resolver muitos problemas. Temos hidrogênio. E, por fim, nós somos a solução para as mudanças climáticas. A gente faz uma agricultura de baixo carbono e de até carbono negativo, que a gente pode exportar crédito de carbono. Só que a gente não vai conseguir entrar nessa nova era se a gente não conseguir o básico, que é implantar o Código Florestal. Nós precisamos resolver as questões judicializadas do Código Florestal, botar uma pedra nisso e conseguir olhar para frente. Nós somos exportadores de energia limpa, de pagamentos por serviços ambientais, de solução de mudanças climáticas. Enquanto a gente não resolver um probleminha que já foi resolvido e discutido, que é o Código Florestal, a gente não consegue dar o próximo passo. Era esse o recado, me excedi um pouquinho. Muito obrigada.